Então, sejam todas bem-vindas, mais um encontro maravilhoso do nosso grupo de leitura, dessa vez estudando nosso querido Neville Goddard e a coletânea O Despertar da Consciência. Estamos no livro Ao Seu Comando, na parte 2, O Princípio da Concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de maneira milagrosa e alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser, que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar a luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que agora você sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que deseja agora será algo possível. Mas, como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. Então, aqui ele traz para a gente ter consciência dessa consciência, né? Que através da consciência a gente pode plantar as sementes dos nossos desejos. E aí, quando a gente começa a contar para as outras pessoas, elas têm medos, elas têm traumas, elas têm a visão limitada de muitas coisas. Então, aqui ele traz que o primeiro ponto é não contar. Para quê? Justamente para você não ter que lidar com tudo isso. Então, vá e não conte a ninguém. Mantenha o seu desejo vivo, essa criação dentro da sua consciência, somente com você. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como a sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo o que você está unido em consciência. Aqui traz muito ser para ter, né? A gente só consegue manifestar o que a gente tem consciência de ser. Então, quando eu começo a projetar um sonho dentro da minha consciência, uma manifestação, quando aquilo se torna natural, porque quando a gente planta a sementinha, a gente vê as dificuldades, a gente vê as objeções, a gente vê as limitações, e aí a gente tem a oportunidade de ir trabalhando isso internamente. Então, o que está em desalinhamento com isso que eu quero? Então, eu quero fazer uma viagem para X lugar. Eu vejo os bloqueios, as limitações que eu tenho que organizar, que eu tenho que planejar. Então, quando eu coloco esse desejo, eu começo a preparar para poder recebê-lo. Então, as objeções, tudo que vão vindo à tona, eu vou
resolvendo, né, todas essas questões. E aquilo vai começando a se tornar natural para mim. Então, quando eu vou para a consciência, colocando aquele desejo, quanto mais ele vai se tornando natural, é o quanto ele está se aproximando para manifestação, tá? A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O verbo é o desejo que sonda sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste princípio, primeiro versículo de João. Ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo ou o desejo deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar a realidade. A consciência se torna consciência de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo, o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Mateus 18, versículo 19. Então, aqui ele traz que toda manifestação, todo desejo, eu preciso ter consciência dele. Eu preciso manter isso dentro da minha consciência vivo. A nossa atenção, né? A atenção focada é o que vai dando forma, vai dando energia, vai nutrindo esse desejo para que ele venha à manifestação. Então, quanto mais tempo eu consigo estar fixando isso dentro da minha consciência, mais isso se manifesta dentro da minha vida, tá? Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba, então, que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se saudável, sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou e saudável concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim, você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem, além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas.
Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou a concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento a si mesmo: eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo o que você deseja ser. Então, aqui o que ele traz? A nosso nível de consciência, essa limitação é autoimposta por nós, pela nossa autoimagem. Os bloqueios, as limitações, são tudo que a gente está consciente. Para que a gente possa ascender a um novo nível de consciência, a gente não pode carregar, desculpa, esses bloqueios e essas limitações juntas. Então, a gente precisa o quê? Acessar esse novo estado de consciência, mas não dar nenhuma condição para ele. Simplesmente experienciar ser esse novo estado de consciência. Então, ir trabalhando esse alinhamento, bom dia, para que depois você possa manifestar tudo isso, tá? Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você, nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor, a sua consciência de ser. Isto é, o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. Então, aqui ele traz muito, e é uma coisa que eu estudei com outros professores também, é ter consciência da vida. Eu vou repetir bastante isso, porque esse é um gancho muito importante. A gente tem muito essa visão limitada por esse espírito estar dentro do corpo, então a percepção do corpo, que é o que nos ajuda a estar inseridos aqui na matéria, então as sensações físicas, a visão, a audição, o olfato, o paladar, a gente tem a concepção de que nós somos o corpo. Então, a gente se esquece que, na realidade, nós não somos o corpo. Nós somos essa vida que mantém o corpo se movimentando. E essa vida, ela é sem forma, que é a nossa consciência, que é a nossa parte do divino, tá? Então, é realmente, dentro das meditações, ir trazendo consciência para essa vida, para essa energia que sustenta ao nosso corpo. Só através dessa energia, dessa consciência, é que a gente manifesta as coisas. Não é através do corpo físico. Então, o corpo físico é sustentado por essa energia. Mas nós não somos o corpo físico. Nós somos essa vida que transcende o corpo, tá? Então, eu gosto de reforçar, eu gosto muito do exemplo que
Se eu entro em óbito, a vida sai e o corpo fica. Então, tem algo que deixou o corpo. Isso que deixou o corpo é você, né? Então, quando traz esse exemplo, ele fica muito claro. O corpo material ficou. E a vida que dava sustentação saiu. Então, o que nós somos? Essa vida que mantém o corpo aí se movimentando, funcionando, tá? Isso vai clareando. Então, quando você vai meditando, trazendo essa percepção para sentir esse pulsar, para sentir essa vida, essa centelha, isso vai ficando muito mais claro para gente, tá bom? Bem-vindas! Então, vamos lá. A única maneira de mudar as suas expressões na vida, o nosso corpo é uma expressão da vida também, tá? Então, só para trazer essa concepção. Então, essa vida, deixa eu só fazer esse adendo. Essa vida é perfeita. Essa vida que nutre o nosso corpo, ela é feita à semelhança de Deus. Ela é uma partezinha, uma gotinha do oceano. Então, ela tem todas as características do oceano. Tá? Então, quando a gente traz que nós somos deuses também, que nós temos essa centelha, essa chama, é essa vida, não é o corpo físico que nós estamos remetendo. Então, isso é importante por quê? Porque a gente tem muitas crenças religiosas com relação a se comparar com Deus. Então, não é o meu corpo físico que eu trago essa comparação, mas sim essa essência, esse espírito que mantém o meu corpo vivo, tá? Então, isso vai fazendo com que a gente vá compreendendo isso de uma maneira mais leve, tá bom? Então, o nosso corpo é uma expressão da vida. Essa vida está dentro do meu corpo, e aí, através do corpo, que é um veículo que eu utilizo no mundo material, eu expresso a minha vida, tá bom? A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência. E você manterá esse reflexo no seu mundo. Opa. E você manterá esse reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Então vamos lá. Eu gosto muito do exemplo da impressora, tá? Porque eu acho que ele traz muito essa clareza. Enquanto eu tenho consciência, eu não tenho consciência de que eu sou o computador, para a impressora funcionar, ela precisa de um computador que envie o documento para ser impresso. A realidade física, ela é a folha impressa. Ela já foi impressa. Só que ela foi impressa de um arquivo que estava originalmente dentro do computador. Muitas vezes, o que ele traz? A gente está brigando lá com a folha impressa, querendo corrigir a vida, querendo corrigir as condições em que nós vivemos, olhando para o meio externo já manifestado. Mas o que eu vejo externamente é tudo que eu tenho consciência de ser. Se eu só tenho consciência da limitação do meu corpo físico, se eu me vejo como vítima e que eu não consigo mudar estas condições, eu não vou conseguir. Por isso que o despertar da consciência é eu ter consciência de que eu sou essa consciência e que eu altero o arquivo. Então, quando eu começo a alterar o arquivo, alterar os programas que estão rodando, eu consigo imprimir uma nova versão do que eu quero. Mas eu não mudo no papel, não adianta eu pegar a folha da impressora e ficar lá rabiscando nela para alterar o que eu não gostei. Né? Eu posso olhar para isso, porque já foi impresso, então eu consigo ter consciência do que eu quero corrigir, do que eu quero transformar, mas aí o meu trabalho é interno. Aí eu vou para a consciência, mudando a consciência do que eu acredito ser, para que ela possa se expressar nas futuras
impressões da minha impressora da vida, tá? Então, seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem te ameaçar. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas como foi dito primeiro, éramos gafanhotos, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que você primeiro é para si mesmo. Olha que incrível isso. Então, a minha percepção sobre mim determina como os outros me enxergam. Se eu me vejo como frágil, indefesa, como vítima, é assim que o outro me enxerga também. Porque ele só é capaz de ter a percepção do que eu percebo em mim, tá? Então, isso é muitíssimo importante, porque a nossa autoimagem, se eu tenho consciência de ser um pintor, eu consigo criar uma obra de arte. Mas se eu não tenho consciência de ser o pintor, eu nunca vou criar a obra de arte. Então, eu preciso ter a consciência do ser para que eu possa criar as minhas grandes obras. Certo? Então eu preciso assumir esse poder criador dentro de mim, que é a consciência do Pai, que é através desse espírito, para que eu possa fazer as grandes obras dentro da minha vida. Tá bom? Portanto, se reavaliar, comece a se sentir ser um gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com o exército dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te por que ages assim. Daniel 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da tua prisão autoimposta. Olha que lindo. Esse livro, eu acho ele muito maravilhoso. Eu tô conseguindo não chorar, porque eu tô lendo umas 3 vezes antes de abrir aqui. Porque todas as vezes que eu li ele, eu choro muito. Então, esta prisão que a gente vê dentro do mundo material, ela é criada por nós, através do que nós temos consciência de ser. E a igreja, não só a igreja, a política, tudo traz essa visão desse Deus distante, porque através do medo, essa autoimposição faz com que a gente se distancie dessa consciência. Então, tanto que, quando a gente fala, é muito engraçado, porque quando você fala para alguém, eu sou deusa, né? Eu tenho as deusas a brilhar, então eu falo muito, eu sou deusa. O que eu mais ouço é quem você pensa que é para se comparar a Deus, né? Então, as pessoas estão vivendo as lamentações, mas não buscam ter essa consciência do Pai, não buscam se aproximar do Criador.
para que a gente possa manifestar tudo isso dentro da nossa vida também. Então, as prisões são criadas através do que nós temos consciência de ser. Se eu enxergo limitação dentro da minha consciência, essa é a realidade que eu tenho na matéria, no mundo físico. O bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência como pastor é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é a porta aberta, onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Salmos 23, versículo 1, agora será vista na sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Então, o Senhor é meu pastor, a voz que a gente ouve todos os dias. O que fica repetindo dentro da sua mente, aí a gente não está falando de consciência, esses pensamentos involuntários e constantes ainda estão sendo o seu pastor. Então, se essa voz fica trazendo problemas, disfunções, críticas, julgamentos, você sempre vai estar ouvindo. E isso está. Como que você tem consciência do que você está ouvindo? Olhando para a vida que você tem. A vida é a expressão do que você acredita ser. Então, para que você possa modificar, você precisa modificar a autoimagem. Trazer consciência para os atributos que você quer manifestar. Então, você vai desenvolvendo isso através da sua consciência, trazendo esse ponto focal de atenção. É muito legal porque a repetição é uma ferramenta maravilhosa para isso. Eu ontem estava buscando um exemplo para isso, e a gente ouviu tantas vezes que nós somos pequenos, insegurança, medo, tantas coisas que aconteceram que a gente não tinha essa consciência, que foi gravado uma música que fica uma vitrola rodando na sua cabeça. Então, essa vitrola está rodando tudo que já existe na tua vida. E isso já está num piloto automático, você nem percebe muitas vezes, né? Você já nem tem mais consciência disso. E como que eu mudo? A ideia que eu tive ontem foi: são dois forninhos dentro da nossa mente. Estou assando dois bolos. Eu não dou conta dos dois fornos. Eu preciso escolher qual forninho eu cuido. Então, este forno, que é o forno mais antigo que eu vinha operando até agora, ele já está fazendo a comida sozinho. Porque faz tantos anos que eu uso ele, que ele já vai no piloto automático. As panelas, tudo, vai no piloto automático. Esse novo forninho que eu quero passar a utilizar, eu preciso colocar atenção, até que isso se torne também de forma mais automática, tá? Então, para mim tirar essa programação pré-existente, eu preciso colocar novas informações. Senão eu não vou subir esse nível de consciência. Fez sentido aqui? Então eu escolho, elaboro essa nova receita. Você está falando aqui, Celeste? Não? Ah,
Então, eu escolho, elaboro essa nova receita, vejo todos esses ingredientes, as virtudes, os valores, os princípios, tudo que eu quero passar a manifestar, começo mentalmente, através do livre-arbítrio, colocar essas informações. Então, eu preciso ter uma pausa de tempo para fazer esse exercício diariamente. Porque esse outro sistema, ele opera sozinho. Ele está operando. Então, quando eu não estou consciente, quando eu não estou com o foco, com a atenção plena e focada nas minhas tarefas, a musiquinha de fundo que está rodando é antiga. Então, eu preciso, opa, eu vou lá naquela vitrolinha e deixa eu dar atenção para essa nova criação que eu quero. Opa, até que desses 100% do seu dia, 1%, 2%, 3%, você vai começando a fazer esse contraste. Qual que é o ponto bom, tá? Esse crescimento é exponencial. Então, ele tem uma zona, uma barreira, que é quando a gente passa esse limiar, é muito mais rápido as coisas, tá? Então, até um certo ponto, você vai mais devagar e depois ele é exponencial, os resultados, tá? Por quê? Porque ele vai em... É exponencial mesmo a palavra, é isso mesmo, tá? Então, só que até eu chegar lá, vai um tempinho. Então, você não precisa completar os 100%, tá? Mas digamos que lá uns 45% você faz através da sua decisão com o seu livre-arbítrio de se dedicar para isso. Então, quando você chegar na marca dos 45% mais ou menos, isso já começa a rodar mais no automático dentro da sua vida, certo? Chegamos à parte 3. Pronto, meninas, tragam agora as suas percepções. Suei. Pra caramba! E olha que tá chovendo aqui, hein? Uhum. Aqui também. Ah, sabe que eu gostei que quando nesse entendimento de se você quer mudar, né? Se uma Sim. coisa está satisfeita com... Eu vi a Lari mudou de celular, né? Saiu do Android e foi pro iPhone. Então, eu assim, me veio muito essa percepção também, né? De como você vai ter que assim, ó, ficar ali prestando atenção para usar o novo, né? Para usar o novo precisa desse tempo. E por mais que o outro nossa, o outro sabia todo. Ou quando você também muda o Windows, né? Ou muda alguma coisa no computador. Primeiro não é confortável, né? Não é confortável. Aquilo estava tão fácil, mas tem uma coisa muito melhor para você, né? Se você dominar o novo, então a vida vai ficar, os processos, ou o que você quer fazer, que precisa, o que não tiver confortável, vai ter que ter primeiro todo esse empenho e essa atenção e esse foco para o novo poder realmente ser o real, o que está saindo na impressora. Perfeito isso. Bem bacana esse. É como aprender uma língua, um novo idioma, tudo. Você precisa do tempo, da dedicação, do estudo, da prática, até que você se torna fluente nessa nova língua. Então, tudo que a gente vai aprender, e até por isso que o principal ponto que eu acho muito legal de frisar é o nosso ego e as pessoas que querem que a gente se mantenha limitada, Matrix, fala que isso é difícil. Então a gente tem a concepção de que isso é nossa, vai dar trabalho, preciso sofrer, preciso isso. Então é tanta coisa que está ali no meio para que você não dê esses passos. Entende? Mas é como uma nova língua, é uma nova programação, é um novo jeito de pensar, é um novo jeito de sentir, é um novo jeito de agir. E a hora que a gente vai treinando, estudando, aplicando, isso começa a se tornar realmente a nossa nova vida. A gente nasce de novo, né? A gente morre para o velho e tem aí o novo
operando dentro da nossa vida. Está fácil o novo, só não mudei tudo de uma vez para o novo. Estou refletindo muito sobre isso. Olha lá, Lari. Porque a gente tem essa dificuldade de aceitar as coisas novas, porque a gente estava acostumado, né? Então, quando a gente sai de uma zona de conforto e expande, são novos comportamentos que a gente tem que aprender, né? Falando de consciência, você não vai conseguir manifestar as coisas grandes que você quer tendo as mesmas atitudes e comportamentos da consciência passada. Então, tem valores morais, éticos, princípios que se fazem necessário num novo estado de consciência também. Então, isso é muito lindo. A Angélica trouxe aqui, explica muito bem. Gratidão por mais uma semana, um ensinamento. Boa semana, lindas. Ai, que delícia. Posso pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma foto? Antes que as meninas saiam, e aí a Celeste fala bastante. Ai, que delícia te ver! Ai, gente, quanta gente linda! Passar um exercício para as meninas, não quero que elas saiam. Ai, que delícia! Lari, cadê você? A Larissa. Lari! Já tô indo, peraí. Tanta mulher bonita, meu Deus do céu. Então, gente, fiquei emocionada aqui. Que coisa Eu só gostosa. tô acordada desde as 3 da manhã. Eu programei o meu corpinho ontem à noite. Falei, Neville, consciência de Neville, por favor, me faça dormir, ter o sono restaurado, para amanhã poder compartilhar muito no grupo. Não, Programar. mas eu tava bem, meu filho me acordou. Ai, Tem que programar o meu filho também. 1, 2, 3. Ela foi para lá. Calma, deixa a Larissa chegar. Eu não tinha visto. 1, 2, 3 e X. Ai, gente, que mulherada linda. Pronto. Obrigada pela foto, meus amores. Ai, que lindas. Agora pode falar, Celeste, à vontade. Ô, Pri, e meninas, bom dia, tudo bem? Eu quero passar um exercício que na aula lá de filosofia, a gente está estudando psicologia, né, falando sobre sensações. E a gente é muito identificado com esse nosso eu, né, com isso aqui, como você falou mais lá no comecinho, Físico. com isso aqui, né, que é a matéria, que é o nosso corpo, que é só o que é um veículo que a gente está utilizando aqui para ter essas experiências de evolução, de crescimento, né? E servir e também se divertir. Isso tudo faz parte desse mundo, desse plano terreno. E a gente se identifica muito com isso e esquece desse eu central, desse eu, dessa essência, desse eu superior, desse eu verdadeiro, dessa centelha divina, desse fogo que há em nós, dessa chama, N nomes que se dão, que é a vida, resumindo, que é o que nos mantém vivo. E essa identificação com esse corpo, com esse externo, é muito forte em nós, e a gente acaba se identificando aqui com família, com dinheiro, com dificuldades, com problemas, e esquecemos de voltar para esse centro. Então, a professora passou um exercício que é muito desafiador, inclusive, para mim foi, mas está sendo muito importante, que é você parar em frente a um espelho e olhar para você nos seus olhos. Olhe, pega esse espelho e olha para você. Não precisa ser nem de corpo inteiro, não. Contando que você não fixe os seus olhos, olhe para você. Você vai começar a ter sensações de uma certa desidentificação com esse corpo. E você pode, dependendo da sua profundidade, da sua intenção de fazer isso, ver algo diferente, que é verdadeiramente quem somos. Nós não somos essa beleza, esse corpo, mulheres lindas, com uma forma linda, com um veículo lindo, maravilhoso que nós temos aqui, graças a Deus por ele, porque é por meio dele que nós viemos, que nós escolhemos vir e ter essas sensações, essas experiências, mas isso aqui não é a gente. O que eu vivo não é a minha realidade. Isso aqui é um teatro, é um grande teatro, onde nós estamos aqui como atores, e alguém está nos conduzindo, né? O nosso karma, o nosso dharma está ali o tempo inteiro nos chamando, né, para a vida, ensinando,
conduzindo, fazendo com que a gente aprenda e evolua. Mas verdadeiramente a nossa essência, nós ainda não a vemos, nós ainda não a conhecemos, nós ainda não sabemos o nosso verdadeiro nome, que não é Celeste, não é Priscila, não é Rose, não é Ana, não é Malve, não é Amanda, não é Angélica, nem Larissa. É o nosso verdadeiro nome, a gente tem que descobrir, ele faz parte dessa essência divina. Então, assim, que a gente possa fazer esse exercício. Comece o tempo que você suportar. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas tente cada dia mais. Quanto mais tempo você começar a conseguir ficar em frente a esse espelho, se observando, você vai ver que essa desidentificação vai deixando de fazer parte. Essas sensações que você tem nesse corpo, ela vai começando a se desidentificar, porque você vai tomando consciência dessa essência verdadeira que é a nossa centelha divina em nós. É isso. Que aula incrível, Pri. Eu tive muitos insights hoje, assim, eu precisava disso. Ontem eu tive um dia muito reflexivo, muito mesmo, e eu comecei a fazer uma limpeza, né, em casa, né, tirando o que não serve para renovar as energias, para renovar esse corpo, né, para renovar essa vida nova que está chegando, porque 2024 está aí às portas e a gente precisa se conscientizar de que essa consciência é ela que evolui, não é o corpo da gente, não é a nossa mente, é a nossa consciência, que é essa luz, que é essa vida. A consciência é a possessão de si mesmo. Você ter O a autodomínio, consciência, né? exato. Então você está consciente de si mesma, e esse si mesma não é esse corpinho, é essa essência. Então, esse foi muito falado aqui, né, dessa essência, da gente ter essa. É dali que gera tudo, é dali que engravida e que os sonhos se realizam, né? Então, assim, que coisa linda, foi fantástico. Eu só tenho muita gratidão pela sua vida, pela sua disposição, pela amorosidade com que você faz isso, é impressionante. Você edifica a vida, Pri, Ai, eu você vai te me amo. fazer chorar nessa. Eu já estou aqui de olhinho cheio, mas eu amo muito a sua vida e tenho muita gratidão, porque você se entrega com o seu coração e faz a gente refletir sobre a vida, que é o que a gente tem que É o que a fazer, gente tem que fazer. refletir. Eu trago muito assim para cá. Os encontros, eles são, primeiramente, eu não vou mentir para vocês, é uma forma de eu estudar, né? Porque eu leio, tenho uma biblioteca gigante aqui, ela Celeste sabe, eu leio em um dia um livro, entende? Mas o quanto que eu passo isso adiante, o quanto que eu expresso tudo que eu sinto, né? Porque cada livro ele provoca mudanças internas dentro de mim, da minha maneira de enxergar a vida, da minha maneira de enxergar o outro, de, de ser a mudança que eu quero no mundo, né? Só que se eu não consigo passar, transmitir essas ideias, eu fico presa na minha bolha. Então, estar aqui é uma forma de doação que cabe, que é uma coisa que acaba ressoando com outras pessoas que já estão prontas para receberem isso e tá tudo bem também, né? Então, olha que lindo. O do Saint-Germain a gente ficou seguindo geralmente em 4. Aqui nós já estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós já estamos em 8. Entende? Então a gente dobrou. E isso vai se expandindo, isso vai refletindo na vida de cada uma, em como a gente se comporta, em como a gente traz essas mudanças para dentro da nossa realidade física, né? Então, estudar, estarmos aqui reunidas, trazer o seu ponto de vista, o teu exercício, o da Moi, o da Larissa, o de cada uma, traz para nós um entendimento melhor. Você viu? Eu trouxe o exemplo da impressora, a Celeste trouxe o exercício da psicologia, a Moi trouxe o exemplo do iOS, do Android para o iOS. Então, a gente vai tendo outros formatos até que isso vire a chavinha dentro de nós. Então, quando a gente está reunida, juntas aqui, a gente tem essa grandiosidade de percepções de mundos diferentes que se complementam, colocando esse amor para fora na nossa vida. Então, eu amo e honro muito vocês. Obrigada de todo o coração. Será uma longa jornada para nós, mas eu tenho certeza que será maravilhosa, muito edificante. Eu sou muito grata e muito honrada
por cada uma de vocês estarem aqui. Sem vocês, eu só estaria lendo o livro mais uma vez. Então, muita gratidão, meninas. Amo e honro vocês. Eu quero falar também. Fala, fala. Eu quero dizer que a nossa vida é tudo um complemento, né? Eu estou bem dedicada com as coisas que eu me proponho a fazer, né? E antes eu não tinha essa dedicação comigo, eu tinha dedicação com todo mundo, menos comigo, né? E agora a parte que a gente leu hoje é um complemento da live 459 que eu estou assistindo. E aí eu tô também fazendo esse transbordo lá, né? E é muito, foi assim, ó, um encaixe perfeito, porque lá ele falou das prisões que a gente se coloca. E quantas camadas a gente precisa, né, limpar e, sabe, assim, ó, repetir, porque é a mesma coisa, praticamente falada de formas diferentes, né? É só um complemento, assim, no meu ponto de vista, né? E a gente sabe tudo aqui, mas precisa de uma chavezinha para virar, sabe? Precisa de algo, não sei, diferente para fazer essa virada de chave, porque a consciência não, a gente já sabe, parece, tem coisas que eu já sei isso, mas tem coisas na vida que a gente talvez ainda tenha que passar para compreender isso Na lá dentro, prática. assim, lá na raiz, né? E aí eu achei bem incrível, assim, o complemento que foi de hoje, sabe? É isso. Muito obrigada, tá, Pri? É muito. Eu vou complementar o que você disse. O conhecimento, ele precisa se transformar em sabedoria. Só você ler, 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 não muda a chave. A chave nunca será virada lendo. Você tem um insight, você tem um lampejo, você tem um clarão ali, mas você precisa passar isso pelo teu comportamento para se tornar sabedoria. Então você precisa executar. Ah, entendi. Então a consciência, eu planto a sementinha do meu desejo e vai se realizar? Beleza. Mas quanto tempo você está se dedicando para você testar? Seja um café, né? Eu brinco nas deusas que a gente fala assim, ó, começa a manifestar um cafezinho. Quero receber um convite para um café. Foi engraçado, porque eu queria arrumar o telhado aqui de casa. Vou até compartilhar isso, porque foi muito engraçado. Ontem, Você vai continuar gravando? Tá ah, gravando. é. Então deixa eu encerrar a gravação.